Muito bem, estão me ouvindo bem, não? Uma boa noite a todos, ok? Estamos confirmando. Uma boa noite a todos. É, Vamos então entrar um pouquinho naquilo que nós estivemos falando na semana passada e vamos dar continuidade no dia de hoje. Lembrando que na semana passada nós vimos algumas coisas com as quais nós devemos ter cuidado, né? Algumas coisas com relação a como interpretar a profecia, em relação àquilo que se escuta, as muitas pessoas que têm se levantado falando e às vezes e por vezes pregado uma mensagem de urgência e não de eminência, não de viver o Cristo hoje, não é? Nós vimos também que existem centenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento, não é? Por falar nisso, eu estou devendo a vocês para colocar uma lista. Eu tinha uma lista muito maior, eu estive procurando, ainda não encontrei, mas assim que tiver, eu vou disponibilizar para todos com relação às profecias messiânicas do Antigo Testamento e que todas vieram se cumprir no Novo Testamento. Nós também tivemos visto que elas se cumpririam em Cristo, que elas se cumpriram em Cristo, né? E que mesmo assim os judeus não acreditaram, não aceitaram aquele Messias que veio no tempo que era determinado. E por que eles não aceitaram? De acordo com aquilo que nós vimos em Lucas 24, eles não aceitaram porque eles estavam à espera, eles esperavam um Messias político que viesse para restaurar Israel. Dentro disso, dentro dessa realidade, nós vamos ver um pouquinho hoje e ver um pouco de como o mundo cristão pensa hoje com relação a isso. Ok? Satanás, então, ele tem trabalhado arduamente com o propósito de inventar uma falsa teoria a respeito da segunda vinda de Jesus. Isso é muito importante nós entendermos. Vamos ver como os pentecostais, batistas, interpretam a respeito da volta de Jesus. Vai ser muito importante nós tratarmos desse tema inicialmente, para que nós possamos entender grande parte daquilo que se vai passar depois, quando nós, na próxima semana, entrarmos mais a fundo naquilo que realmente é a profecia bíblica, ok? Então, a maioria do povo cristão, do mundo cristão hoje, eles interpretam as 70 semanas, aquilo que nós falamos, que está em Daniel, no capítulo 8, no versículo, capítulo 8 e 9, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas. Lembrando aqui, para aqueles que não estão muito familiarizados com a questão das 70 semanas, quando nós falamos em 70 semanas, nós acreditamos no princípio bíblico de princípio dia-ano, dia por ano. Então, para cada dia equivale a um ano. Então, quando nós entendemos 70 semanas, nós vemos uma semana tem 7 dias, é simples fazer a conta, o que daria 490 dias, utilizando o princípio dia-ano, seria 490 anos. Ok? Então aparece ali aquela profecia dos 490 anos, em Daniel, no capítulo 8 e 9. Depois, o capítulo 9 trata de explicar um pouco com relação à profecia. E o que acontece é que o mundo cristão hoje começa essas 70 semanas no ano de 445 a.C., com Neemias, quando ele foi para restaurar realmente Jerusalém. No entanto, existiam ali 3 decretos e existe às vezes uma discordância por parte do mundo cristão hoje com relação à data de quando começaria esse decreto. Os adventistas do sétimo dia começam quando? Vocês sabem? Bom, nós começamos a data no ano de 457 em Esdras, né, no decreto de Artaxerxes. Nós vamos ver na próxima semana o porquê que eles estão equivocados. Por que eles acreditam em 445 com a data de Neemias e não em 457. Muito bem, eles dizem que começa em 445, dizem que a ordem para restaurar e edificar Jerusalém começa com Neemias, no ano de 445, e eles vão percorrer 69 semanas consecutivas até a frente. E alguns fazem ali umas contas um pouco complicadas e colocam a data aí entre o ano 35, 36, 37 da nossa era. E eles levam a data até mais ou menos esse período, onde dizem que foi a morte de Cristo. Aí, nesse período. Mais ou menos 35, 36, 37. Segundo eles, era o plano de Deus restaurar e instituir o reino terrenal em Israel. Notem bem. Segundo eles, era o plano de Deus restaurar e edificar, instituir o reino terrenal em Israel e estabelecer ali o trono de Davi. Eu não entendo como é que eles podem pensar isso, porque o Novo Testamento nos mostra muito bem, claramente, de que Jesus não tinha intenção de estabelecer o reino terrenal.
eles dizem que Jesus vinha para instituir o reino, mas isso é contrário às Escrituras. A gente vê em João 6, né, Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Né? Quando Pedro tira da espada, Jesus o impede, e Jesus por diversas vezes fala que se ele quisesse, ele bastaria pedir ao Pai que ele mandaria milhões de anjos para o salvar. Então, como muitos creem nisso, eles dizem que as pessoas que tivessem aceitado o reino terrenal de Cristo, então ele estabeleceria o reino terrenal. Mas como eles recusaram, então o reino não foi estabelecido. Então, segundo eles, segundo a grande maioria do cristianismo hoje, eles acreditam que o grande relógio profético de Deus parou na semana 69. Então, as 70 semanas, elas não se cumpriram, elas pararam na semana 69. E os últimos 7 anos teriam de ser cumpridos se eles aceitassem o Messias. Então, segundo muitos cristãos, começa aí o período que é um parêntese na profecia das 70 semanas. E segundo muitos teólogos, esse parênteses começa no dia de Pentecostes. E eles usam o texto de Apocalipse no capítulo 4, no versículo 1, onde dizem que quando Deus fala a João e diz sobe e vê, eles afirmam aí que isso se refere à igreja cristã. E que então tudo que diz respeito à igreja cristã terminaria em Apocalipse no capítulo 3. E as coisas para os judeus seguem a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Então, depois da rejeição espiritual por parte dos judeus, começa então o que eles chamam o tempo de dispensação da igreja. Outros teólogos vão chamar esse tempo de o tempo dos gentios. Muito provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? O tempo dos gentios ou esse tempo de dispensação da igreja. Então, esse é o parênteses da grande interrupção do relógio profético de Deus. As 70 semanas não se cumpriram ainda, segundo a maioria dos cristãos. Muitas igrejas também ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Deus escolhe, Deus não pode recusar. E aí está um grande problema, porque essa crença, essa teoria de salvação individual, de que uma vez que te salvaste, já não pode se perder, eles vão transportar isso para Israel. E dizem que Deus fez algumas promessas ao povo real de Israel, e como Deus prometeu, ele tem que cumprir, porque as suas promessas são irrevogáveis, não mudam. Ok? Portanto, Deus tem que cumprir as suas promessas com Israel literal, custe o que custar. Existe uma coisa muito simples, que nós vamos ter a oportunidade de ver mais à frente, mas eu gostaria de mencionar que, com relação às promessas de Deus, existem muitas promessas e profecias que Deus faz que são incondicionais. E existem outras profecias que são condicionais. E Deus começa, então, o relato dizendo, se vocês forem fiéis, então eu estabelecerei determinada coisa. Então, existem profecias condicionais e incondicionais. Muito bem, voltando ao assunto, isso é muito importante para nós, porque nós vamos ver, por parte da cristandade, uma grande distinção entre dois povos. O Israel literal e o Israel, ou seja, e os gentios, né? Aqueles que depois aceitaram a mensagem, os cristãos. Então, para a maioria dos cristãos, hoje, Deus tem dois povos separados. E dois planos para esses dois povos. Para Israel literal, depois que se restaurem todas as coisas, o seu lugar de morada vai ser aqui na terra, enquanto a igreja habitará eternamente com Deus nos céus. Quer dizer que Deus, para eles, quer dizer que Deus, espiritualmente falando, tem duas esposas. Israel literal e Israel espiritual, que eles chamam de gentios. Deus, então, pratica a poligamia espiritual. Deus seria bígamo nesse caso, porque a Bíblia se refere a Deus como sendo o esposo e a igreja como sendo a sua esposa. Então, nós temos que ver, quando nós falamos sobre profecias, que todas as coisas têm que se encaixar perfeitamente. E quando se fala em dois povos separados, Israel literal
e Israel espiritual, as coisas não se encaixam. Segundo eles, esse parênteses da igreja terminará com aquilo que eles chamam de o rapto secreto ou o arrebatamento secreto. Cada vez que você encontra essa expressão dispensação da igreja ou tempo dos gentios, saibam que eles estão falando ou se referindo a esse grande parênteses na história dessas 70 semanas. Faltando 7 anos, né? Ou 7 dias dessa semana para se cumprirem. Ok? Supostamente, né? O arrebatamento secreto, ele então vai marcar o fim do plano de Deus para a igreja. Esse seria o momento do arrebatamento secreto. O que Deus faz então? Eles acreditam que em um determinado momento Deus vai arrebatar as pessoas ao céu, enquanto Israel literal fica aqui na terra. Vemos então novamente dois planos separados. Isso é uma ideia básica de que Deus tem dois povos, o que não pode acontecer. Então, Israel literal e o outro Israel espiritual. Um fica na terra e o outro vai para o céu. Um é onde se cumprem as promessas e o outro seria um plano B de Deus. Segundo eles, não existem no Antigo Testamento nenhuma profecia que fale sobre o levantamento de uma igreja. A ideia de uma igreja surge unicamente no Novo Testamento. E vamos ter a oportunidade depois de estudarmos um pouco mais sobre isso, né? E ver qual é o papel de Israel. E a respeito das promessas de Deus, se são realmente incondicionais. Então, como é que funciona? Infelizmente, parece que funciona assim. Você tem uma teoria, e então eu tenho que encaixar a minha teoria aqui, né, para que as coisas deem certo. Para os cristãos hoje, Apocalipse capítulo 1 é evidência do arrebatamento secreto. Ok? Apocalipse capítulo 1, para os cristãos hoje, é uma evidência do arrebatamento secreto. Nós vamos ter a oportunidade de ver também sobre a estrutura de Apocalipse. E vamos ver que Deus, o que Deus diz ali? Por que Deus diz sobe aqui? Então, vamos ver também como todo o sistema do santuário se cumpre na ordem exata em Apocalipse, como em muitos outros livros da Bíblia. Isso é importante também da gente entender, porque todas as peças, biblicamente, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, têm que se encaixar. E quando nós entendemos isso, nós vamos então colocar a nossa atenção, as nossas forças, não no tempo de angústia que se avizinha, como muitas vezes adventistas fazem de maneira errônea, não é? E se angustiam também antes do tempo, por causa desse tempo que vai vir, mas nós vamos centrar realmente na história da igreja, naquilo que Deus aponta como sendo a história da igreja. Então, voltando na crença da maioria dos cristãos hoje, se o relógio profético de Deus parou em 69 semanas, falta então uma semana, né? Seria 7 anos. Então, depois do arrebatamento secreto, o relógio profético de Deus, que já estava quase oxidado, que já estava enferrujado com quase 2000 anos, né? Começa então a trabalhar novamente. E eles dizem que Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 20 não tem nada a ver com a igreja cristã. Desde que Deus leva João ao céu, né, o que representa a igreja, tudo tem a ver com os judeus. Serão momentos que têm a ver com os judeus. Notem o grande engano que está aqui instaurado. Se dão conta, olha o que Satanás está traçando. Se isso tem a ver com os judeus, para que nós vamos estudar isso? Para que nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 20? Entendem? Se tem que ver com os judeus durante a tribulação, porque segundo eles nós já estamos nos céus, então nós não precisamos estudar Apocalipse. Então, os evangélicos podem dizer, não importa isso do arrebatamento secreto, o que importa é que Cristo nos salve. Não pensem nisso nem por um momento, porque toda falsa teoria ela é perigosa para a nossa salvação. Então vamos falar desses últimos 7 anos. Segundo eles, no começo desses últimos 7 anos, se vai levantar um homem muito carismático. E esse homem, eles dizem que provavelmente será aqui na Europa que vai se levantar esse homem, porque eles acreditam no restabelecimento do Império Romano, dos seus 10 reinos, como diz ali em Apocalipse. E só depois, então, começaria o tempo de tribulação. E vai existir um personagem muito carismático
que vai surgir. Só que já existiu muitas especulações a respeito desse personagem, né? Sobre algumas pessoas que surgiram na Rússia. Atualmente, eu já vi algumas interpretações dizendo que seria o Macron, o atual presidente francês. Mas, lamentavelmente, nenhum desses candidatos, né, é o candidato que deveria ser, porque o candidato que está no Vaticano. Mas quando as pessoas souberem, pode ser já demasiado tarde para poderem entender isso. Segundo eles, este personagem carismático, durante os primeiros 3 anos e meio, vai estar favorecendo a nação judaica. Vai restituir o templo, vai restabelecer o plano de sacrifício. Imagina só isso. Vão restabelecer o plano de sacrifício e durante esses 3 anos e meio, para os judeus, vai tudo muito bem. Mas depois de 3 anos e meio, este ser carismático vai tirar a sua máscara e vai se revelar como o anticristo. Ele vai então se levantar para perseguir e aniquilar todo o povo judeu. Isso é o que eles denominam o tempo de angústia de Jacó, esses últimos 3 anos e meio. Enquanto isso, os cristãos, não é, que já foram arrebatados, estarão no céu, no bem bom, desfrutando das glórias celestiais. Eles não sofreram nem aqui, nem na angústia de Jacó, nem lá no céu. Então, eu pergunto para vocês, quem é que não vai querer um evangelho assim? Não é? Parece tudo muito fácil, tudo muito simples. O arrebatamento secreto diz, desfruta da tua vida aqui e depois desfruta da tua vida lá no céu. E isso faz dos judeus, meus queridos, isso é uma doutrina, eu diria, satânica, porque isso faz dos judeus cristãos, ou cidadãos, perdão, de segunda categoria. É uma teologia antissemítica, antijudaica. Mas a minha Bíblia diz, e acredito que a sua também diz, que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem livre nem servo. Todos somos um em Cristo Jesus. Então, agora o que vai se passar no final? Segundo eles, até agora no panorama nós temos... O que nós temos no panorama aqui, até agora? Existe algo sobre a lei de Deus? Não existe nada sobre a lei de Deus. Existe algo sobre o sábado? Não. Há algo sobre o caráter que nós devemos desenvolver para passar pela grande tribulação? Nada. Há algo de espiritual aqui? Não há nada de espiritual. Tudo é política e material. Segundo eles, no final dos 3 anos e meio, todas as nações vão se reunir ao redor de Israel. Tudo de maneira literal. Literal, literal, literal. Tudo literal. Inimigos literais, santuário literal. O mesmo erro que cometeram os judeus na primeira vinda de Jesus. Tudo literal. Exatamente o mesmo erro. Esperando um Messias político. Não há nada de novo debaixo do sol. Exatamente o mesmo erro. Enquanto as pessoas estão esperando a vinda de Cristo aqui, quando Cristo venha realmente, todos vão ser surpreendidos. Então, existe uma outra razão para que Satanás tenha essa ideia. Se você não crê na tribulação, você vai se preparar para ela? Claro que não. Vamos imaginar que vai ter, que eles descobrem que vai ter um grande terremoto na França. Você vai se preparar para o terremoto na França? Tanto você em Portugal, tanto você no Brasil, tanto você aqui? Claro que não. Os franceses que se preparem. Se você diz que não vai haver uma grande tribulação, para que eu vou me preparar para uma grande tribulação? Segundo a Bíblia, vem um tempo de angústia, de tribulação terrível, consumidor. E somente quem tem uma fé inquebrantável vai poder passar por ela. E é por isso que o Espírito de Profecia diz que esse tempo de angústia pegará muitos sem recursos. E vamos ver o maior perigo que se coloca agora. Eles dizem que todos se vão juntar na batalha, né, ao redor de Israel, e que o rio Eufrates se vai secar, para que os reis do Oriente possam passar. É interessante como se isso fosse necessário nos dias que nós vemos hoje, né, com aviões, com porta-aviões, com navios, como se fosse necessário que o rio Eufrates fosse realmente se secar. Então, e mais, como é que vão caber todas as pessoas ali naquele pequeno vale de Israel? Mas Deus proverá, ou Deus vai
ou vamos todos ficar pequeninos, né? Ou Deus vai aumentar o Vale de Israel para que todos possam caber ali. Antes que caíssem a União Soviética, os reis do norte eram a União Soviética. Os reis do norte que aparecem lá na profecia, que nós vamos ver quem são os reis do norte, para eles era a União Soviética. Depois que caiu, então já passou a ser Rússia. Nós não temos que fazer isso. É interessante porque se temos uma teologia consistente, nós não temos que obrigar a Bíblia a se enquadrar com a história. Para eles, 1948 e 1967 são importantíssimas datas, porque foi o momento em que Israel se estabeleceu o seu Estado. E em 67, ganharam a parte onde estava o templo e o território até o Egito. Isso é muito importante para eles, porque uma vez que eles acreditam que tudo é literal, literal e literal, então isso faz com que aquela área seja de Israel, para que tudo se dê ali, né, realmente no momento do acontecimento que eles acreditam que vão se dar naquele lugar. Então, é equivocado pensar assim. Segundo a maioria dos cristãos, para eles, até o momento, o rei do norte é a Rússia, o rei do sul são as nações árabes, e os reis do oriente são os chineses, os tinos. E em outras palavras aqui, os maus da fita são a Rússia, né? Os árabes e os chineses. E os bons são os israelitas, que recusaram o Messias. Vocês estão vendo a ironia de tudo isso? A gente consegue entender a ironia de tudo isso? Segundo a Bíblia, quem é que são os bons e os maus na história? Segundo a Bíblia, os que têm o selo de Deus e os que têm o selo da besta. Essa é a distinção que a Bíblia faz. Existem pessoas na Rússia, na China, que vão ter o selo de Deus e outros que vão ter o selo da besta. E segundo a Bíblia, a batalha final é contra bons e maus, justos e injustos. Mas Satanás mudou tudo e transformou num panorama político e econômico. E desviou os olhos de muitos de Roma e colocou os olhos desses muitos em Israel. Então Satanás tenta desviar os olhos de todo o protestantismo apostatado e começam a olhar então para Israel. Eles falam do Vale de Israel e então só depois é que Jesus vem na sua segunda vinda em poder e glória, e então Cristo destrói esses poderes, né, que vão ali para atacar Israel, e durante esse tempo de angústia, esses 3 anos e meio, os judeus que se converteram ao cristianismo, que seriam 144 mil judeus que se converteram ao cristianismo, logicamente, literais, né, 144 mil literais. Moisés e Elias, segundo eles, vêm à terra novamente para pregar durante a grande tribulação. E agora dizem que os judeus que não se converteram, quando eles virem a Jesus nas nuvens dos céus em poder e glória, então eles vão reconhecer a Jesus como Messias e dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Note mais uma vez o erro aqui: salvação por vista e não por fé. Não é? Essa teoria ela vai contradizer uma atrás de outra dos grandes ensinamentos da Escritura. O homem é salvo pela fé e não por aquilo que vê. Primeiro nós temos que aceitar a Cristo pela fé. Então dizem que Jesus virá, se assentará no trono de Davi e todos os seres humanos continuarão em estado mortal, vão morrer durante o milênio, vamos estar vivendo então nesse momento do milênio, quando se terminarem os 7 anos, e Jesus então vai reger com justiça e castigar os transgressores com o castigo. Quando alguém se mete nisso, nessas teorias, tem que inventar mais e mais coisas para que as coisas possam se encaixar. Por 1000 anos, Deus vai dar uma oportunidade, uma segunda oportunidade. Se você perdeu o primeiro voo, se você perdeu a segunda oportunidade, se você não foi arrebatado, então você vai ter uma segunda oportunidade, não te preocupes. Segundo eles, nós vamos ter uma segunda oportunidade no milênio. A Bíblia não ensina a doutrina de uma segunda oportunidade. Diz em Hebreus 9, no capítulo 27 e 28, diz: constituído aos homens morrer uma vez e logo o juízo. Então, Deus não ensina a doutrina de uma segunda oportunidade. Isso mistura uma quantidade incrível de erros e heresias, e que vão em contra de Cristo, da salvação e dos eventos finais. Ok? Até o estado dos mortos está emitido no meio.
Até o estado dos mortos estão emitidos no meio. Então, nós vamos ver toda a classe de heresias aqui. Segundas oportunidades, uma vez salvos, sempre salvos. Esconder o sábado. Dizer que estudar o Apocalipse não tem nenhuma importância a nível pessoal. Não te prepares para a tribulação. Isso é para os judeus, não é para você. Nós, quando olhamos isso com cuidado, nós vemos que isso é um atentado contra todas as doutrinas bíblicas. É a tocha da falsa profecia. E logo, dizem que depois dos 1000 anos, então Cristo salvará aos que não se salvaram, né, no primeiro arrebatamento, mas que aceitaram depois e colocará os ímpios no lago de fogo. Então, os ímpios estarão no lago de fogo, segundo eles, por toda a eternidade. A pergunta é, entendem as reais implicações de tudo isso? Então, era necessário que nós falássemos acerca disso para entendermos o panorama lá fora. Tudo aquilo que os cristãos acreditam hoje. E nós vamos entender como é que eles serão enganados, como serão enganadas as nações quando as reais coisas surgirem. Às vezes nós pensamos, não é possível que as pessoas vão ser enganadas. Não é possível que eles vão ser enganados. Mas na realidade vão ser enganados. Porque todas as coisas estão voltadas para aquilo que realmente não é importante. Ok? Os perigos nessa teoria, então, seria não estudar as profecias, não preparar para a tribulação, se não vão experimentar a tribulação, para que eu vou me preparar? Né? O verdadeiro anticristo, né? O verdadeiro assunto, a marca da besta, tudo se vê como futuro. Portanto, a besta vai fazer a sua obra, a imagem da besta vai fazer a sua obra. E quantos é que vão entender? Ninguém. Porque, para eles, isso só acontece depois do arrebatamento. Os verdadeiros responsáveis ficam ocultos. Então, a besta vai estar livre para fazer a sua obra e ninguém vai se dar conta. Então, a doutrina de uma segunda oportunidade também é muito desejável para nós. Temos um coração carnal. Né? Eu vou fazer o que eu quero porque eu vou ter uma segunda oportunidade. Então, quando vai ser mais difícil? Vai ser, mas eu sei, eu já vou saber. Então, essa doutrina da segunda oportunidade, ela é muito desejável para o coração carnal. E, no último lugar, existe uma data que Satanás não gosta. 1844. Dia que começou o juízo. Dia em que se diz, prepara-te, porque estamos no juízo de Deus. Então, 70 semanas que estão ligadas às 2.300 tardes e manhãs, e Satanás não quer dizer ao mundo que o juízo de Deus começou. Satanás não quer dizer a ninguém que o juízo de Deus já está presente. Então, eu quero dizer para você que você é bem-aventurado. Você é feliz porque dá-se conta da importância que tem as profecias bíblicas para nós nos tempos de hoje. O quão necessário é para nós estudarmos as profecias bíblicas nos tempos que nós estamos vivendo hoje. E mais do que isso, a responsabilidade que nós temos. Porque se você olhar para o mundo cristão, praticamente todos vão pensar dessa maneira. Até as testemunhas de Jeová vão pensar dessa maneira. Que no milênio nós vamos ter uma segunda oportunidade. O único movimento que se levanta pregando um tempo de juízo, o único movimento que se levanta dizendo nós estamos vivendo no momento do juízo, são os adventistas do sétimo dia. Então, cuidado para também não ser orgulhoso, ok? Às vezes, quando determinadas coisas começam a acontecer, nós pensamos, eu tenho que me preparar. É verdade que nós temos que nos preparar. Mas me faz lembrar, essa semana eu estava conversando com uma moça e ela estava falando sobre o problema que está passando uma amiga no Brasil, que escolheu não colocar os filhos mais para estudar, os filhos já não estão estudando, já não estão fazendo nada, e eles querem simplesmente fugirem para o interior para poderem esperar Jesus voltar. Então, muito cuidado com isso. É importante a gente se preparar. Mas sabe uma coisa? A melhor maneira de nós nos prepararmos é também
transmitir aos outros a verdade que nós sabemos. Porque, meus queridos, milhares vão ser enganados. Milhares vão ser enganados. Eu quero terminar com um texto que está em 2 de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. 2 de Coríntios 10, 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando entendemos isso, meus queridos, nos dá igual o que aconteça. Não importa se o mundo te ataca, não importa se o mundo te ataca. Quem nos defende é muito superior, ok? Não importa os problemas que surgem, porque quem está conosco é muito superior. Vou ler outra vez. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Meus queridos, quando nós olhamos para todo esse panorama que nós vimos hoje, parece que a gente tem uma grande fortaleza à nossa frente. Uma grande muralha. Parece que a gente está remando contra a maré. Mas é importante para nós permanecermos firmes e nos cingirmos única e exclusivamente aquilo que diz a palavra de Deus para a nossa vida. Ok? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que possamos realmente estar firmes nos caminhos de Deus e naquilo que Ele diz na sua palavra. Na próxima semana, nós vamos entrar mais a fundo realmente na profecia. Nós vamos estudar um pouco com relação a Daniel 2, vamos ver todo um panorama de uma maneira muito rápida, mas vamos entender qual é o tema central de toda a Bíblia, para que assim a gente possa ir pouco a pouco nos aprofundando na profecia bíblica. Ok? Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Vamos orar. Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque por meio da tua palavra, o Senhor nos permite encontrar paz. Encontrar paz em meio a tantas ideias, a tantos problemas, a tantas dificuldades que esse mundo nos apresenta. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar e a experimentar dessa paz dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a descansar na promessa que o Senhor nos fez.
de que o Senhor estará ao nosso lado para enfrentarmos toda e qualquer situação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos felizes, sermos bem-aventurados e encontrarmos realmente descanso nas Tuas palavras. Fica com cada um que está aqui nos ouvindo. Fica com cada família aqui representada. E que de uma maneira especial possamos sentir a Tua presença na nossa família durante essa semana. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.